Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus, amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Nós vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, todos conhecem, acredito que todos já leram. Por mais que, mas eu não consegui terminar a leitura da Bíblia que eu fiz o propósito, mas todo mundo começou em Gênesis. Então todo mundo leu Gênesis. É o livro da criação, é o livro do princípio, é o livro do início. Foi escrito por Moisés. Acredita-se que Deus deu a revelação, porque aqui ele escreve coisas que aconteceram muito antes dele, né? Então Deus mostrou para ele como é que foi tudo, como que tudo aconteceu. E nesse versículo em específico que eu li, que é o Gênesis capítulo 1, versículo 26, depois que ele criou os céus, a terra, os animais, a vegetação, tudo aquilo que hoje nós conhecemos e conseguimos ver que foi bom e é maravilhoso e é perfeito, ele então decide criar o homem. E ele fala, façamos o homem. É por isso que nós acreditamos que na Trindade, né? Porque quando ele fala de fazer o homem, ele fala no plural, ele fala façamos, ele fala como que ele estivesse falando com alguém. Então ele fala façamos o homem, e ele dá todas as características daquilo que ele está criando. E uma das coisas que eu quero falar nesta noite é sobre uma palavra específica, que a hora que ele criou o homem, ele deu isso para nós, ele nos faz parte da nossa criação, faz parte do nosso DNA, faz parte, como que eu posso dizer, da nossa vida como um todo, não só como nós conhecemos hoje. Ele fala assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então a hora que ele está criando ali, ele coloca uma marca registrada em nós, domínio. Ele fala, o homem domine. E muitas vezes o que nós temos visto hoje em dia, são pessoas que têm dificuldades aonde? No domínio. Sendo que é algo que na criação Deus falou, vocês vão dominar. Vocês vão dominar sobre o gado, vocês vão dominar sobre os répteis, vocês vão dominar sobre os animais marinhos, vocês vão dominar a terra. E vocês vão dominar a si mesmos, a natureza de vocês. Muitas vezes nós erramos e falhamos nessa área, no domínio próprio. Não conseguimos dominar os nossos filhos, não conseguimos dominar a nossa casa, não conseguimos dominar a nossa finança, não conseguimos dominar nem o nosso cachorro. Até o cachorro passa por cima da gente. Sendo que quando nós fomos criados, Deus colocou no nosso DNA, Ele falou assim, vocês serão assim, vocês terão domínio sobre todas as coisas. Vocês vão dominar sobre a terra. E quando ele estava criando ali, ainda não existia família, ainda não existia o que nós conhecemos hoje de casa. Mas aí, quando ele fala sobre todas as coisas, ele está dizendo assim, você vai dominar na sua casa, você vai dominar no seu trabalho, você vai dominar aonde você estiver. A própria palavra diz, onde você colocar a sua mão, prosperará.
Mas o que acontece conosco hoje, igreja? Nós nos deixamos ser dominados. E é engraçado que muitas vezes a igreja padece com isso. Quando eu digo a igreja, nós, membros da igreja, padecemos com isso. Enquanto as pessoas lá de fora, as pessoas que nós conhecemos por mundanas e gentios, o que é os gentios? Aqueles que não têm salvação porque não estão em Cristo Jesus, estão dominando, estão acima de nós. Por quê? Porque eles exercem aquilo que Deus deu desde o princípio. Por mais que eles estão errados, eles dominam, eles se sobrepõem sobre as coisas. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa criação, domínio. E uma das coisas que nós vamos aprender hoje é o domínio sobre si mesmo. Eu quero falar algumas coisas que nós devemos dominar. Pensamentos. Pensamentos. Igreja, muitas vezes nós deixamos os nossos pensamentos vagar em coisas que desagradam a Deus. Nós deixamos os nossos pensamentos vagar em iras, contendas, raivas, ódio. Muitas vezes deixamos o nosso pensamento vagar em adultérios, fornicações. Deixamos o nosso pensamento vagar em orgias, em pensamentos malignos, e não dominamos aquilo que nós mesmos pensamos. Eu quero ler alguns textos com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, eu estou pensando em coisas boas, eu estou pensando em fazer o bem para o próximo, eu estou pensando em coisas que agradam a Deus. Paulo está falando assim, continue pensando, alimente esses pensamentos. Agora, estou pensando em prostituição, estou pensando em adultério, estou pensando em coisas que satisfazem a minha carne. Domina. Senhor, eu não aceito isso no meu pensamento, eu não quero isso, eu quero pensar outras coisas, eu quero pensar coisas positivas e não negativas. Às vezes uma pessoa está atrás de você e você está ali com o seu carro, e a pessoa encostando e dando sinal de luz, na hora você fala, vou enfiar o pé no freio para ele bater atrás. É errado. Aí o que você tem que fazer com o seu pensamento? Nossa, será que ele não está com a mãe dele dentro do carro doente? Será que ele não está levando alguém no hospital? Ou será que ele não está com uma diarreia, né? Quem nunca teve uma diarreia, né? Deixa eu sair da frente aqui para ele passar, né? Ele está com pressa. Mas não, nós alimentamos a ira. Nós alimentamos aquilo que é ruim, aquilo que não é verdadeiro. Em vez de nós resolvermos o problema, qual que é o problema? Deixar ele passar. Não, nós ficamos nervosos, e eu falo porque eu também dirijo, eu sei como é que é. Não gosto. Mas aí eu mudo os pensamentos. Em vez de folgado, em vez de espaçoso, isso, aquilo, eu falo, não, ele deve estar com algum problema, porque eu já tive que correr quando minha sogra estava doente, eu já tive algumas situações que eu precisei acelerar um pouco mais, e eu precisava que as pessoas saíssem da frente, para que eu andasse. Mas não, nós ficamos alimentando a ira, nós ficamos alimentando a raiva, nós ficamos alimentando aquilo que não vai te trazer benefício nenhum. Por quê? Porque nós regredimos e não entendemos que nós fomos feitos para dominar tudo, até o que pensamos. Fomos feitos para domínio.
e não para ser dominado. Outro versículo que fala sobre pensamentos, Romanos capítulo 12, versículo 2, eu gosto muito e falo muito desse versículo sempre. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas Bíblias vai estar da vossa mente, aquilo que você pensa. Não é para você se conformar com aquilo que o mundo quer que você pense. Não é para você se conformar com aquilo que o mundo te oferece como um estímulo, essa é a palavra, para que você fique pensando, para que você fique imaginando. Aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação. Renova. Eu falei, eu não quero pensar isso. Eu não quero pensar negativamente. Eu não quero pensar em morte. Eu não quero pensar em doença. Eu não quero pensar em dívida. Eu não quero pensar em coisas ruins que me trazem medo. Eu não quero, eu vou renovar. E aí ele fala, quando você renova, no final do versículo aí, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova o seu pensamento e você domina, querendo ou não, você está falando assim, Senhor, eu estou exercendo aquilo que lá na criação, o Senhor me deu de DNA. Eu estou manifestando aquilo que é verdadeiro. Igreja, eu já falei aqui, e até nós precisamos agora o ano que vem voltar a fazer isso novamente, no Mastermind, lá nos estudos das 16 leis do sucesso, que tudo aquilo que você pensa, você atrai. Tudo aquilo que você fica imaginando e você pensa, vai vir para você, o mundo dá um jeito de trazer até você. Só que isso tanto para o ruim quanto para o bom. Se você só fica pensando em doença, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Se você só fica pensando em morte, a morte vai te cercar. Agora, se você fica pensando coisas positivas, se você fica pensando coisas boas, agradáveis a Deus, vai atrair para você também. Vai vir para você também. Sabe por quê? Porque aquele que te criou, ele sonda o teu coração, ou seja, coração e pensamento, nós entendemos que é a mesma coisa. Ele sonda, ele sabe o que está lá dentro. Ele sonda, ele sabe o que você busca, o que você quer. Mas tem gente que não muda, os pensamentos são sempre negativos, os pensamentos são sempre maliciosos, os pensamentos são sempre de tragédia, de problema. Aí como é que as coisas vão dar certo? Não tem jeito. Outra coisa que nós temos que dominar, Lucas capítulo 6, verso de número 45. Lucas capítulo 6, verso de número 45. Abra comigo aí. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Numa forma bem simples de entendimento, a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, você vai falar. Se o teu coração está cheio de morte, cheio de dificuldade, a sua boca vai falar. Agora, se o teu coração é bom, a hora que uma pessoa vir com alguma dificuldade, você vai falar coisas boas. Se o coração é bom, a hora que a pessoa vir com alguma queixa, você vai conseguir contornar, porque do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas. Vamos ler mais um versículo, Provérbios capítulo 4, verso 23.
Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Sobre tudo que você guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vou falar de uma maneira que você entende. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve vai para o seu coração. Que eu falei, pense bem. Nós entendemos, cristãos, que quando Deus fala mente e coração, Ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender. Todo mundo aqui já foi jovem, todo mundo aqui já teve o primeiro amorzinho lá no maternal ainda, né? Lá nos primórdios, no começo da sua vida, né? Quando começa a ir para a escola, vê aquela menina, ou vê aquele menino e se apaixona. É a sua mente que pulsa mais forte? O que é? Coração. Seu coração bate mais forte. Por quê? Por sentimento, vontade, desejo, a alma está aqui, é no coração. É por isso que quando a Bíblia fala que se mata um animal, o sangue tem que ser jogado na terra. Por quê? Porque a alma, está lá em Levítico, a alma da pessoa. Então quando ele fala coração, ele está falando de pensamento, ele está falando assim, ó, cuidado que você põe para dentro. Cuidado aquilo que você está assistindo, cuidado com quem você está conversando. Igreja, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre ajudei essas pessoas no semáforo, sempre. Dava moeda, dava dinheiro, dava coisa para comer, sempre ajudava. Levando as pessoas pelo aplicativo, as pessoas começam, eu estou ali, eu tenho que ouvir o que eles estão falando, né? Alguns conversam, outros não, e aí você ouve, você não é surdo, né? Graças a Deus. Aí uma moça entrou e falou assim, esses caras aí, ó, todos uns vagabundos. Meu marido tem um lava-jato, precisava de 3 funcionários, parou ali, chamou 3 deles para trabalhar, ofereceu R$150 o dia. Sabe o que eles viraram e falaram para o meu marido? Ah, nós ganhamos R$130 aqui pedindo no semáforo, você acha que a gente vai trabalhar, ficar molhado o dia inteiro? Eu falei, falou isso? Ela falou, meu marido queria bater nele de tudo quanto é jeito. Mas, vai fazer o quê? As pessoas ajudam? Beleza. Peguei um outro passageiro, rapaz, trabalho com construção civil, estava precisando de um pedreiro, um cara forte veio pedir para mim. Eu falei, vamos trabalhar comigo, te pago R$170 a diária, te dou a marmita. Ah, mas eu não tenho passe de ônibus. Não, eu te busco na tua casa, te levo embora, você me ajuda lá. Falou, pastor, começou a trabalhar comigo. Na outra semana eu fui buscar ele, cadê? Não estava. Liguei no celular dele, não atendia. Aí um pouquinho mais tarde eu voltei na casa dele e estava lá, onde ele ficava lá, né? Não é casa, né? Eu falei, ele falou, não, eu estou cansado, trabalho demais. Na rua eu ganho 140, 150, mas eu não faço nada. Ficar o dia inteiro nesse sol batendo massa. Aí eu falei, meu Deus, o cara falou isso, falou, e voltou para a rua, não foi mais trabalhar comigo. Aí eu peguei um outro passageiro, ele falou assim, esses caras aí, ó, você ajuda? Eu falei, ajuda. Ele falou assim, não ajuda mais não. Você é pai? Eu falei, sou pai. Pensa comigo então, você deixa a tua filha numa situação dessa? Eu falei, não. Você não deixa, né? Eu falei, não. Irmão, quando o cara chega numa situação dessa daí, é porque a família não quer mais, é porque ninguém quer mais perto essa pessoa. Aí chega nessa situação aí, ó. Aí você vai ficar ajudando? Ele quer estar aí. Resumindo, igreja, eu ajudo mais? Não. Por quê? Porque eu deixei entrar no coração. Se eles estão errados ou se eles estão certos, hoje quando uma pessoa vem bater no meu vidro, infelizmente eu oro, eu falo, Senhor, tira do meu coração, porque eu olho e eu falo, cara, você podia estar trabalhando, e aí os caras é forte mesmo. Tem uns caras que é mais forte que eu, parrudo, cara marombado lá,
pedindo na rua. Aí eu deixei aquilo entrar no meu coração. Por quê? Porque eu fiquei ouvindo. Vou fazer o quê? Eu fiquei ouvindo, eu fiquei deixando aquelas pessoas ouvir. Hoje eu oro, eu falo: Senhor, eu não sei se é certo ou se é errado, se eles estão certos ou se eles estão errados, mas a tua palavra diz que eu tenho que amar eles. Eu não vou ajudar mais, porque agora, infelizmente, eu não consigo mais. Mas só que eu não posso sentir raiva deles, eu não posso sentir ódio deles, eu não posso querer o mal deles. Antigamente eu ficava com dó, a Simone até ficava brava comigo, porque eu chegava, eu já baixava o vídeo, já ficava conversando com eles. A Simone falou: Ju, uma hora eles vão te assaltar, uma hora eles vão fazer alguma... Eu era de boa com isso. Hoje, eu olho eles assim, eu falo: cara, ganha mais que eu, porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho o custo do carro, eu tenho as dificuldades das vias, quebra para-choque, é pneu, isso, aquilo, e o cara fica aí, ele ganha mais que eu, porque ele não tem despesa nenhuma. Mas por quê? Eu fiquei deixando aquilo entrar no meu coração, eu fiquei ouvindo aquelas coisas. Eu deveria ter feito o quê? Ouvido, mas repreendido. Mas também é uma coisa simples que eu estou falando para vocês. Agora eu vou citar algumas coisas que são piores. Ficar vendo pornografia, ficar vendo vídeos eróticos, ficar alimentando o seu coração, a sua alma com desejos ilícitos, ficar perto de coisas que não convém, como diz lá no Salmo 1, se ajuntando na roda dos escarnecedores, junto dos murmuradores. Tem pessoas que infelizmente se alimentam de coisas que não convêm, aí vão sofrer, vão ter dificuldades. Por quê? Porque não vão conseguir dominar, quando não dominam o seu coração e aquilo que entra, eles não vão conseguir dominar o seu comportamento e os seus atos. Por quê? Porque daqui a pouco eles vão fazer. Tem um texto que eu gosto muito, eu nem coloquei aqui para a gente ler, mas eu vou ler ele. Está lá em Tiago, capítulo 1. Acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero falar sobre as janelas da alma, sobre essas coisas que a gente coloca no coração. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aqui que vocês têm que prestar atenção, muita atenção no versículo, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e envolvido pelos seus próprios desejos. Olha só, você começa a ser tentado quando você é atraído e envolvido pelaquilo que você deseja. E quando que você é atraído? Pelos seus olhos. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, não é um pecado, pode se tornar um pecado, mas é uma coisa que pega muitas pessoas. O homem gosta de carro, aí ele vê o carro, o que ele começa? A gerar o desejo de ter aquele carro. A mulher vê o sapato lá, e uma frase escrita, promoção, ela começa a gerar o desejo de ter um sapato. Aí é isso que Tiago está falando. Você é tentado quando você é atraído por aquilo que você vê ou que você ouviu e envolvido pelos seus próprios desejos. Igreja, eu já aconselhei casais que houve adultério, que houve traição entre amigos, pessoas que viviam um na casa do outro. E houve traição entre os amigos ali. E você ouve a história de como começou, porque você precisa entender o problema. Na maioria das vezes, um dos cônjuges fica falando o que faz e o que deixa de fazer com o seu cônjuge dentro do quarto.
lá nas escuras. O que acontece com o outro que está ouvindo? Ele começa a ser atraído e envolvido pelos seus desejos. O que ele vai fazer daqui a pouco? Versículo de baixo. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado. Você entendeu? Eu falei, mas cara, o que você tem na cabeça de ficar falando pro outro o que você faz com a sua esposa? Ah, mas não é muito amigo. O teu amigo saiu com a tua mulher. Mas por quê? Porque fica atiçando. Do mesmo jeito que eu estou falando que a mídia usa os comerciais. Pode ver, tem comercial de sapato no meio do jogo? Não. Por quê? Quem que assiste jogo? Homem. O que tem comercial no meio do jogo? Carro. Banco. Coisas que envolvem homem. No meio da Ana Maria Braga, tem comercial de carro? Hoje pode até ter, né? Porque as mulheres estão dominando também. Pode até ter. Mas antigamente não. O que tinha? Comercial de coisas de culinária. Eletrodoméstico. Casas Bahia. Avan. Por quê? Porque eles, é o público deles. Então eles vão atraindo e envolvendo a pessoa nos seus desejos para ela ir lá e consumir. Mas amém, aí é o que eu estou falando, é um consumo, não é um pecado. Mas muitas vezes as pessoas ficam abrindo as suas intimidades uns para os outros e isso gera o pecado. Esses dias para trás, eu vou até citar aqui porque foi engraçado. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar da maneira dele e falar da maneira dele, porque ele foi bem sutil na forma de falar. Mas às vezes vocês até viram esse vídeo do pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim: você que vai lá com a sua esposa e quer pôr um filmezinho lá de pornografia para te excitar. Aí os caras parecem com aqueles negócios lá que parece que tomou bomba, e você com aquele piu-piuzinho pequenininho lá, aquele negocinho que não... do mesmo jeito que te atiça, atiça ela também. Ele falou, do mesmo jeito que você fica excitado vendo lá os vídeos de pornografia na hora do sexo com a sua esposa também está vendo um negócio bem maior que o seu lá, e também começa a ficar excitada. Igreja, nós erramos por não dominar as coisas que nos envolvem. Aí a gente acha que nós podemos colocar certas coisas e a hora que a gente vê, a gente perdeu o domínio. Aí a gente perde o domínio nas ações e no nosso comportamento. Nós precisamos aprender a dominar aquilo que nos cerca, como em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem criatura, a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre todas as coisas. Precisamos dominar aquilo que nos cerca, senão nós vamos ter problema. Vamos ler Salmos 42, versículo 5, um versículo bem conhecido, vamos lá. Quem assistiu esse videozinho do pastor Cláudio Duarte? Assistiu, Guilherme? É engraçado, né? Fala, cara, parece que o negócio dos caras lá toma bomba. Aí você olha lá o teu lá, você... e a mulher está olhando, a mulher está vendo, e vocês estão, é que me excita, aí me ajuda. Só que a outra parte também está vendo. A outra parte também está ali, no momento ali junto com você. Salmos 42, versículo 5. Ninguém mais viu, igreja? Esse videozinho? Ô louco, é que eu não sei onde está, senão eu ia mandar para vocês. Nossa, o jeito dele falar é muito engraçado, é muito engraçado. Salmos 42, 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmista Davi, igreja, devia estar passando uma dificuldade muito grande. Ele devia estar com muito medo dos seus inimigos, muito medo daquilo que poderia acontecer. Ele poderia estar numa palavra que nós conhecemos hoje com ansiedade.
E ele fala para si mesmo, é a mesma coisa dele olhar para o espelho e ele falar: por que que você está nervoso? Ele está falando consigo mesmo, ele está se dominando, ele está dominando a parte de dentro dele, está falando: o espírito, calma, calma, por que que você está perturbado? Por que que você está tão nervoso? Não tem motivo para isso, espera em Deus. O que o salmista está querendo dizer ali para mim e para você, no teor da mensagem de hoje é: domine você mesmo e as suas atitudes. Quantas pessoas não erram por não ter domínio? Quantas pessoas não falam demais e acabam, como diz o ditado popular, dando bom dia a cavalo? Porque falaram demais e palavra que foi solta não volta atrás, você não consegue mais voltar atrás dela. O salmista olha para si mesmo e fala assim: aquieta a alma, está ansioso, está nervoso, está com medo, mas calma, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Igreja, nós temos domínio sobre tudo, nós temos domínio sobre as coisas terrenas. Eu quero dar um exemplo para vocês. Nós temos domínio, como nós lemos lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26, sobre os animais. Ele não falou lá: domine sobre os animais da terra, do mar, os répteis, os animais que voam, domine. Nós temos domínio, mas muitas vezes nós não exercemos esse domínio. Eu vou falar o que aconteceu comigo uma vez, igreja. Eu morava num sobrado, e eu usava a parte de cima do sobrado para orar. Então, todos os dias de manhã eu subia lá para orar. E ele era uma parte de vidro assim. E naquele dia eu subi lá para orar, tomei um susto. Mas tomei um susto, uma pomba passou do meu lado assim, eu até falei: é demônio, né? Mas não era demônio, era uma pomba. E eu falei, e aí acabou meu momento de oração, eu abri todas as janelas do sobrado para ver se ela ia embora, ela não ia embora. E ela trombava nos vidros, ela se machucava, tentando sair. Eu falei: essa pomba vai quebrar o vidro daqui a pouco, vai se machucar inteira, e eu não posso ir trabalhar, que eu trabalhava ali do lado, né, na Fiat, deixar essa pomba aqui. Igreja, eu falei: Senhor, o que eu faço? Como é que eu pego essa pomba? Aí desci lá no banheiro, peguei uma toalha e jogava essa toalha, e a pomba ia para lá, jogava a toalha, a pomba vinha para cá. Daqui a pouco veio muito claro no meu coração: manda ela descer. Eu falei: como? Manda ela descer. Igreja, eu estou falando, não é para exaltar a mim não, pelo amor de Deus. Eu falei assim: pomba, em nome de Jesus, pousa aqui. Ela, eu fui, peguei ela com a mão e joguei fora. Joguei fora, que eu digo assim, né? Joguei ela pela janela para ela ir embora. Não estou brincando, igreja. Falei: pomba, desce aqui em nome de Jesus. Ela pousou na minha frente, virou de costa, eu peguei ela, soltei, fechei a janela e fui trabalhar. Mas muito claro, manda ela descer. Aí você fala: pastor, mas isso acontece? Acontece. Se você ler Jonas capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala que Deus deu ordem a um peixe para que engolisse Jonas. Sim ou não? Todo mundo já leu, não precisa nem abrir, não é? E depois Jonas fica 3 dias lá na barriga do peixe, não é assim? Aí ele clama, o que Deus faz? Manda o peixe vomitar Jonas. O peixe vai lá e vomita Jonas. É o domínio. E quando nós somos criados, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Temos domínio. Não exercemos, mas temos domínio. Deus deu ordem para a baleia foi lá e fez o que tinha que fazer, depois deu ordem de novo, a baleia foi lá e cuspiu. Temos domínio sobre a terra. Não usamos esse domínio, mas esse eu quero até ler, está lá em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, Marcos capítulo 11,
versículos 23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus falou assim: se vocês tiverem fé, vocês podem mandar esse monte sair daqui da frente de vocês, e ele vai sair. Ele tem que te obedecer, porque vocês têm domínio. Nós usamos isso? Não, ainda mais agora. Contrata lá a Construoeste, eles fazem um túnel para nós passamos do outro lado. Para que não vai tirar um monte, né? É só fazer um túnel. Nós temos meios para isso. Aí o versículo de baixo: por isso vos digo que tudo que perdirdes crendo, tudo que perdirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Eu posso dar ordem às coisas da terra e elas vão acontecer, elas vão se cumprir. Igreja, nós temos domínio sobre todas as coisas, nós temos domínio sobre aquilo que pensamos, nós temos domínio sobre aquilo que fazemos, nós temos domínio. Às vezes eu não consigo dominar a outra pessoa, às vezes eu não consigo conter uma situação que envolva um terceiro, mas aquilo que envolve a mim, eu tenho domínio. Eu tenho que me dominar. Eu tenho que dominar aquilo que eu estou pensando, eu tenho que dominar aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que dominar aquilo que entra no meu coração, eu tenho que dominar aquilo que sai da minha boca. Eu tenho domínio. E eu preciso a todo momento acreditar e confiar. Isso é meu DNA. Eu tenho domínio. Eu tenho domínio. Jó teve domínio e não murmurou, mesmo passando por tudo que estava passando, não murmurou. Nós precisamos aprender a dominar sobre todas as coisas. E por último, nós temos domínio sobre Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem domínio. Você tem domínio até sobre as atitudes de Satanás. E essa eu não preciso nem ficar explicando muito. Muitos de vocês já devem ter visto na televisão, hoje com a mídia tão difundida, né, tão falada, pastores expulsando demônios de pessoas. Você tem domínio. Se você mandar sair, tem que sair. Porque Jesus te deu isso. Satanás é um anjo caído. Deixa eu ver se eu acho um versículo que está aqui nesse mesmo capítulo. Deixa eu achar aqui. Versículo 18, tá? O versículo de cima. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus estava explicando para eles ali sobre a missão, os 70 discípulos que estavam alegres por tudo que estava acontecendo. Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu, eu vi quando ele foi expulso de lá, e eu dou poder para vocês, domínio sobre serpentes e escorpiões, toda a força do maligno. Não tem mais poder sobre a vida de vocês, não. É só vocês ordenarem, é só vocês falarem, é só vocês manifestar aquilo que foi dado para vocês lá no Éden, lá na criação. Vamos ler de novo para a gente encerrar, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus já havia feito toda a criação, já havia feito a separação entre as águas e a terra, já havia feito os vegetais, já havia feito
os animais terrestres, os animais marinhos, os animais que voam, que rastejam, e aí ele decide fazer o homem. E na hora que ele vai fazer o homem, capítulo 1, verso 26 de Gênesis, ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, as aves nos céus, o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Domine tudo. Domine a sua mente, a sua vontade, os seus desejos. Eu já cansei de falar aqui, igreja. Posso até usar essa palavra. Eu era um cara muito consumista. Se o meu carro tivesse precisando de pneu, eu não ficava fazendo conta, não. Eu cotava os pneus e comprava. Porque está precisando. Tem que pôr. Se eu tivesse precisando de um sapato, não ficava fazendo conta, não. Eu ia lá na loja, precisava, passa o cartão e depois nós se vira para pagar. Mas eu preciso. Hoje não, hoje eu domino. Meu carro está precisando de pneu. E é perigoso, não é o que eu estou fazendo é até um pouco imprudente. Mas eu falei, eu vou esperar mais um mês até eu pagar tal conta, aí eu vou e ponho no lugar. Eu não vou sair comprando, sair resolvendo o problema, para depois ficar 2 contas no mesmo mês e eu não conseguir pagar. Eu vou segurar. Eu não vou me endividar por causa de pneu. E outra coisa também, eu vou lá, compro os 4, coloco os 4. Hoje eu já olhei lá no Dario, eu estava lavando o carro, eu fui lá olhar, eu falei, mas os pneus de trás ainda tá bom, cara, não tá ruim, eu acho que eu vou comprar só 2, vou colocar na frente, que é o mais perigoso, né, e depois eu compro os de trás. Vamos devagar. Sabe o que é isso, igreja? É domínio, é dominar. Eu era uma pessoa ansiosa, tudo que eu queria tinha que ser na hora, tinha que ir lá e fazer. Comprando pela internet eu aprendi a controlar a ansiedade, porque não chega na hora. Eu falei, não, eu tenho que aprender a esperar, a ter um desconto, a não pegar as coisas na hora. Eu tenho que aprender. E igreja, isso foi excelente para mim, porque eu consigo passar para o cliente de consórcio muitas vezes. Porque o cara quer comprar o carro, ele quer na hora. Eu falo, mas calma, na hora você vai pagar X. Se você esperar um mês e meio, para sair no lance, você vai economizar Y. O que você prefere? Pagar 2 vezes mais de juro? Ou economizar e esperar aí um mês e meio? Igreja, infelizmente, ou felizmente, não sei, tem pessoas que falam, não, eu prefiro pegar o carro e sair andando. Eu prefiro já sair com o carro. Então, não é consórcio que vai te resolver o problema. Você tem que ir lá e fazer um financiamento. E a pessoa vai e financia. Financiamento é caro, paga lá 2 carros lá no final, mas ele resolveu o problema dele, na hora dele, do jeito dele. Mas o tanto que me ajudou, eu ajudo muitas vezes as pessoas. Falo, cara, se programa, vai pagando lá. A hora que você vê, você está trocando o seu carro. A hora que você vê, você já tem o dinheiro para trocar o carro. Mas, ainda assim, tem pessoas que preferem resolver o problema na hora, comprar ali, realizar a vontade dela, o desejo dela. Aí, como diz lá no Tiago capítulo 1, a partir do versículo 10, né? Você é atraído e envolvido pelos seus próprios desejos, e depois do desejo ter concebido, gera o pecado. Aí o cara compra, anda um mês e fala, e agora? Como é que eu vou pagar esse trem, né? Ficou fora do que eu imaginava, está muito alto. Aí começa as dificuldades, começa os problemas, né? Mas, amém. Igreja, aprenda a dominar sobre todas as coisas. Eu citei o domínio sobre as coisas terrenas e sobre até o reino das trevas, por citar. Eu não ia nem citar por causa do tempo, mas o que eu quero que vocês aprendam a dominar é os seus pensamentos, as suas ações, o seu comportamento e o seu espírito. Não tente dominar os outros, domine a si mesmo. Domine a si mesmo. A hora que começar a ficar ansioso, fala ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus.
Por que você está ansiosa, minha alma? Calma. Vai dar certas coisas. Não fica aí pensando nessas coisas. Começou a pensar em besteira, começou a pensar em morte, começou a pensar em medo, começou a pensar em incertezas, começou a pensar em adultério, em fornicação, em orgias, em prostituição. Fala: Senhor, arranca isso da minha cabeça, do meu coração. Eu não quero pensar isso, eu não quero isso. E já renova os seus pensamentos para aquilo que nós lemos lá em Efésios 4:8, para as coisas boas e agradáveis, e nisso pensais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Graças a Deus pela sua vida que esteve aqui conosco hoje.